23, versículo 34, nos diz assim: Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E o versículo 46, que nos diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Podeis tomar os vossos assentos, com as suas Bíblias abertas, para que possamos meditar nesse texto. Meus irmãos, esses 3 versículos que nós lemos, eles tratam de palavras que foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos de talvez o maior discurso que houve na história, daquele que é o discurso falado pelo nosso Senhor Jesus. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero rapidamente caminhar com os irmãos com o preâmbulo deste cenário, dessa história que culmina na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus que humilhou-se até a morte de cruz, como nós sabemos. Primeiramente, nós temos que analisar Jesus na quinta-feira no cenáculo. Ele comeu a Páscoa com os discípulos, a mesa estava posta, na mesa havia o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas, e também o vinho. Mas ao assentarem-se na mesa, ou à mesa, os discípulos discutem entre eles quem é o maior e quem é o mais importante, quem é aquele que tem mais proeminência, aquele que talvez seria o líder dos discípulos. E Jesus, neste cenário, ele se levanta, pega uma toalha, uma bacia com água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando que até para entrar na cruz do Calvário, primeiro é necessário vestir as vestes da humildade. Depois do cenáculo, Jesus vai para o Getsêmani. Ali o que você encontra é choro. Ali o que você encontra é suor que transforma-se em sangue. O que você encontra é a submissão de Jesus à vontade do Pai. Mas o que você também encontra no Getsêmani é consolo e vitória para a igreja. Do Getsêmani, Jesus é levado ao Sinédrio, e lá você vai encontrar testemunhas falsas que foram pagas para falar contra ele de 2 crimes graves à época, sendo deles a blasfêmia contra Deus e a conspiração contra César. Do Sinédrio, Jesus é levado ao pretório romano, e ali ele enfrenta uma condenação injusta, porque até o juiz que ia julgá-lo está convencido da sua inocência. Mas por uma questão de conveniência, esse juiz transgride a sua própria consciência, e apesar dessa convicção de que aquele que está na sua frente era inocente, condena-o à morte e morte de cruz. Entretanto, toda a revelação bíblica nos informa que o nosso Senhor Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou. Jesus não foi para a cruz porque aqueles que estavam à época o odiaram. Jesus, ele foi para a cruz voluntariamente como um rei que vai para a sua própria coroação. Depois nós vemos o que chamamos de via dolorosa, e ele está caminhando ensanguentado, sem forças, com um lenho pesado nas suas costas e com uma multidão ao seu redor, dizendo que ele deveria morrer, com vaias e gritos. Mulheres que estavam ao redor e faziam parte do núcleo mais próximo de Cristo estavam chorando, e Jesus, ao invés de chorar, ele fala: mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai pelos vossos filhos. E então aqui Jesus entra no Calvário, ao Monte Caveira, e diz a Escritura que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele é crucificado entre 2 ladrões. Eu disse quantos ladrões? E ele está na cruz do centro, como que dividindo a história dos homens.
estando a um do seu lado aquele que iria se arrepender e ser salvo, e o outro que estava ao outro lado não se arrepende e é condenado. Mas ali naquela tribuna, naquele patíbulo de horror, Jesus vai proferir o maior discurso da história. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O que Jesus falou? O que essas palavras têm de referência à nossa vida? Primeira coisa que Jesus fala na cruz é sobre perdão. Você pode olhar novamente comigo, Murilo, abre lá, Lucas 23, versículo 34. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Notem, meus irmãos, que Jesus já estava sendo esmurrado, cuspido, desde a noite anterior no Sinédrio. Depois ele foi levado ao pretório romano e ele foi espancado cruelmente. Quem assistiu ao filme Jesus, o Mel Gibson, pôde sentir um pouquinho de como foi aquela luta que Jesus passou. Os soldados batiam na pessoa que era condenada à morte de cruz com chicotes de correia crua. E esse chicote na ponta tinham pedaços de ossos que, ao serem penetrados no corpo da pessoa e puxados por aquele que açoitava, saíam pedaços do corpo de Jesus presos naquele chicote. Jesus estava passando por dores, cãibras, sede, asfixia. As pessoas passavam por Jesus e meneavam as suas cabeças, zombavam de Jesus, escarneceram dele. O natural do ser humano, se fosse qualquer um de nós passando por isso, iria falar palavras de ódio contra aqueles que estavam ao seu redor. Iriam falar palavras de maldizência contra aqueles que estavam ao seu redor. Iriam proferir palavras pesadas. Mas muito pelo contrário, Jesus mesmo sendo espancado, ele proferiu perdão para aqueles que estavam ao seu redor. Eu destaco aqui aos irmãos 3 coisas. Primeiro, Jesus não paga o mal com o mal. Então, se você recebe alguém fazendo algo de errado contra você, calma, Jesus é aquele que te justifica, não precisa ferir de volta, não há necessidade de desferir a mão contra a face do seu irmão. Segunda coisa, ele pede ao Pai para perdoar quem trama a sua morte. E terceira coisa, Jesus atenua a culpa dos assassinos, eles não sabem o que fazem. Talvez, meus irmãos, foi exatamente esse o primeiro discurso proferido por Jesus, as primeiras palavras. O que aconteceu, meus irmãos, então, para que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus mudasse de opinião e fez com que ele pudesse se arrepender? E aí eu quero que os irmãos vejam o versículo 39, Murilo, coloca por favor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto que Jesus fala a esse ladrão é a palavra de salvação. Esse homem, em um pequeno instante, teve o seu interior mudado, ao ouvir Jesus perdoar os assassinos e saindo em defesa deles para atenuar a sua culpa. Ali, nesse momento, nós reconhecemos, e este homem reconheceu, que Jesus é o Salvador. Ali ele pede para Jesus se lembrar dele ao chegar no reino. E ali Jesus profere essa palavra de salvação. Então eu preciso que os irmãos entendam uma coisa. Primeiro, esse homem foi salvo na última hora. E segundo, ele reconhece que Jesus é rei. Reconhece que Jesus é inocente. E que ele não merecia tamanho açoite. Então eu preciso que você saiba, a salvação é pela graça. E não por obras, para que ninguém se glorie. Segunda verdade desse texto: a salvação, meus irmãos, é estar com Cristo. Quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está se referindo que naquele mesmo momento, algumas horas, ele entregaria ao Pai o Espírito.
Daqui a pouco esse ladrão também iria morrer, e o corpo dele não sei se foi sepultado ou não, a Bíblia não nos informa. Mas o certo é que naquele momento em que ele morreu, a alma dele também foi para o paraíso, para estar com Jesus, e isso é vida eterna. Vida eterna é estar próximo de Cristo, é viver a eternidade com Ele. Eu quero te dizer, independente do pecado que você tenha cometido, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para te libertar. Então nós chegamos à terceira palavra da cruz. Murilo, abre João, por favor, capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mulher: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que Jesus está falando nessa palavra da cruz, a terceira palavra, é o cuidado. Nós estamos em um momento da humanidade em que os filhos não estão mais dando o devido cuidado a seus pais, não estão mais cuidando e abraçando os seus pais, esperam chegar no momento da velhice, colocam os seus pais em um asilo e os abandonam. Mas Jesus, mesmo estando na cruz, ensanguentado, Jesus preferiu pedir para que João, o discípulo amado, pudesse cuidar de sua mãe. Então eu quero que os jovens que aqui estão entendam isso, aprendam com Jesus nessa noite. Você precisa amar os seus pais, proteger os seus pais. Se até o próprio Senhor Jesus protegeu a sua mãe, mesmo estando na cruz, quem somos nós para negar amor aos nossos pais e às nossas mães? Então receba de Deus esse recado. Meu irmão, não vai ter pai que vai ficar sozinho, abandonado, mãe que vai ficar sozinha, abandonada. Não, os nossos jovens são crentes, eles vão cuidar de vocês. Quem recebe, levante a sua mão e adore a Deus. Mas a quarta palavra da cruz está em Mateus 27 e 46. Mateus 27 e 46 nos diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa quarta palavra da cruz, meus irmãos, é registrada por dois evangelistas, Mateus e Marcos. Marcos no capítulo 15, versículo 34. A primeira palavra então foi de perdão, a segunda de salvação, a terceira de cuidado. A quarta palavra, então, agora é do desamparo, do sofrimento moral e espiritual. Mas precisamos entender esse texto. Note que Jesus não chama a Deus aqui de Pai, é de Deus meu. Por que Deus desamparou Jesus, o seu filho, naquele momento da cruz? Foi falta de amor do pai para com o filho? Foi um descuido do pai para com o filho? Um desinteresse para com o seu filho? Não. Aqui nós vemos a verdadeira essência do evangelho sendo pregada. É aqui que nós vemos um Deus justo desamparar o seu filho por um momento para amparar a igreja eternamente. Deus não virou as costas para o filho à toa. Foi para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. A morte de Cristo é chamada de morte vicária, substitutiva. Ele morreu por mim e por você. Os pecados que sobre ele foram levados na cruz eram meus e seus. Nós tínhamos que morrer, nós tínhamos que receber chibatadas, era nós que tínhamos que ter o nosso sangue retirado, mas não, Deus enviou o seu Pai, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como é importante nós entendermos o que aconteceu na cruz do Calvário. Você precisa valorizar a sua salvação, dar valor a esse sangue que foi derramado por você. Custou a vida do Filho de Deus. Mas vamos caminhar. Meus irmãos, nós vemos então a quinta palavra da cruz. Murilo, coloca João 19 e versículo 28. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede.
Você pode repetir comigo? A primeira palavra da cruz foi perdão. Repita. A segunda, salvação. A terceira, de cuidado. A quarta, de desamparo. E a quinta palavra da cruz é agonia. Aqui Jesus revela-se verdadeiramente homem. Se você já leu alguma obra sobre o que aconteceu a uma pessoa crucificada, as câimbras e os ossos da pessoa eram desconjuntados. Como diz lá no Salmo 22, a sede atroz, a língua, ela vai colando no céu da boca. A asfixia começa a acontecer em Jesus. Ele começa a sentir falta de ar. O seu coração não consegue bombear o sangue para o seu corpo. E havia de regra, nesse momento da crucificação, o coração da pessoa explodia. E naquele momento, é o Criador do universo, o Filho de Deus, o Rei da Glória, o leão, como foi dito nessa noite, que está sofrendo essa agonia. Os dois ladrões que estavam ao seu lado não estavam sofrendo igual, porque Jesus estava levando os nossos pecados. Agora imagine, meu irmão, por um momento nessa noite, o glorioso Redentor, ele sofreu por você, ele sofreu por mim. Sede. O nosso Senhor Jesus teve sede na cruz. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas quando você come salada com vinagre, a única coisa que você sente vontade de tomar água ou Coca-Cola. Ao invés de darem água para Jesus, deram vinagre para ele. A sede de Jesus foi mais aguçada ainda naquele momento. E tudo isso foi por você. Tudo isso foi por você. Será que você consegue compreender o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você? Será que realmente você pode valorizar estar na casa de Deus nessa noite? Meus irmãos, quantas e quantas pessoas têm o desejo de estar aqui, mas estão num leito de hospital. E você está aqui sendo cuidado por Jesus. Está com saúde, está respirando, está abrindo seus olhos, está vendo o culto nessa noite. Você vai chegar em casa hoje à noite, Marlinho, e se tiver gordinho igual eu, vai comer uma fruta. Ou se você tiver um pouquinho mais magrinho, vai comer uma carne assada. Tudo isso é porque Jesus derramou o seu sangue por você. Meus irmãos, não obstante, João 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Essa palavra da cruz é a palavra de vitória. Está consumado significa tetelestai no grego. E essa palavra tetelestai tem pelo menos dois significados. Primeiro, quando um dos pais dá uma tarefa aos seus filhos, e o seu filho termina essa tarefa, esse jovem vai ao teu pai e diz para ele: papai, tetelestai, cumpri a tarefa que foi dada a mim. Quando Jesus dá esse brado na cruz do Calvário, tetelestai, ele está dizendo: Deus, meu pai, o que o Senhor confiou a mim para fazer, está feito. Os irmãos de Adamantina estão salvos, estão libertos. Tetelestai, pai, eu terminei a minha obra para que os meus filhos pudessem cultuar na tua casa. Em segundo lugar, tetelestai é uma palavra comercial, como se a tia Nice emitisse o boleto da escola cristã, e quando você fosse pagar, carimbava um carimbo naquele boleto, e aquele carimbo vinha escrito tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Meu irmão, eu não sei o que você fez na sua vida pregressa, qual foi o seu pecado, mas nosso Senhor Jesus pegou todos os seus pecados, escreveu na cruz, cravou nela. Os seus pecados estão perdoados, estão pagos. Oh, meu irmão, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E esse texto inspira aquele lindo louvor: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz.
É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agora que o Marcos achou o tom, de novo. Nenhuma condenação há para quem adore a Deus, cuja vida coberta pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você pode adorar a Deus, nenhuma condenação há. Mas, meus irmãos, tetelestai também tem um significado mobiliário. Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de comprar um terreno, um lote, e ao você ir no cartório e registrar a época de Jesus, esse lote, para ser registrado, precisava do carimbo de pagamento, que também vinha escrito tetelestai. Quando Jesus dá esse brado na cruz do Calvário, tetelestai, ele está dizendo: sabe essa história de comprar terreno no céu? Isso não existe. A eternidade está paga. Não há dinheiro que possa pagar. O nosso Senhor Jesus pagou os nossos pecados, derramou sobre ele toda essa iniquidade. Meu irmão, tome posse. O nosso Senhor Jesus vai voltar para te buscar, e você vai viver a eternidade com ele, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Nós temos a sétima palavra da cruz. Lucas 23 e 46. Só para que os irmãos gravem e fiquem a semana inteira com isso na cabeça. A primeira palavra é do perdão. A segunda de salvação. A terceira é de cuidado. A quarta palavra é de desamparo que Jesus sofreu. A quinta é de agonia. A sexta é da vitória do direito à vida eterna que nós temos. E a sétima palavra é de rendição. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele está declarando que ele veio com uma missão clara e objetiva. Ele veio para morrer, e ele entrou no mundo como Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo e cumprir o seu trabalho. Meus irmãos, ele havia dito que a maneira que ele glorificaria o Pai era com a sua morte. E ele está glorificando ao Pai, cumprindo a sua missão. Ele está dizendo aqui: Pai, eu terminei a minha missão. E eu estou, Pai, de volta para casa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E em nenhum momento de todo esse sofrimento, Jesus recuou. Tentaram fazer dele um rei político, e ele não aceitou. E a morte dele significava algumas coisas importantes para a sua e para a minha reflexão nessa noite. Primeiro, o seu pecado e o meu pecado são horríveis. Pois para resolver o problema do seu e do meu pecado, não houve, Marlinho, uma forma mais conveniente, uma forma mais fácil. O único jeito de perdoar os nossos pecados foi o nosso Senhor Jesus vestindo pele humana, sangrar e ser pregado na cruz. Segundo, o amor de Deus por mim e por você é indescritível, incalculável, indeterminável, incapaz de ser medido por quaisquer maneiras que o homem invente. Paulo chega a argumentar dizendo em Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou você e entregou o Filho dele por você. Por isso eu preciso que você entenda nessa noite: nunca reivindique o maior de Deus.
Quantas e quantas pessoas dizem às vezes no púlpito que o melhor de Deus está por vir? Não, isso é mentira. O melhor de Deus já veio. Cristo é o melhor que Deus tinha por nós. O melhor de Cristo já veio, o melhor de Deus já veio para nós. O nosso Senhor Jesus morreu por nós. E eu acho incrível, aos jovens que aqui estão, que Jesus não faz uma cartinha. Jesus não mandou um SMS, um WhatsApp, um direct. Jesus não fez nada disso. Ele esculpiu o amor dele por nós na cruz do Calvário. Se você quer medir o tamanho do amor de Deus por nós, meça com o tamanho da cruz. Ela foi forjada para que os nossos pecados fossem perdoados. Saia daqui nessa noite com a certeza de que você é amado por Deus. Não é porque o Gediel te cumprimenta, porque o pastor te cumprimenta, porque o irmão está do seu lado ou não está, porque o irmão virou as costas para você. Não, irmão, isso é coisa passageira, isso vai ficar. Isso não adianta nada. Ah, mas o irmão não me cumprimentou, não me deu oi. Irmão, esquece isso. O que importa é que Jesus te ama. Ele te quer bem. O seu nome está escrito no livro da vida. Oh, irmão, aprenda isso de uma vez por todas e você vai ser feliz. Jesus, Ele ama você. Ele quer o bem da sua vida e da sua família. Aleluia. Em terceiro lugar, a salvação é um dom gratuito de Deus para nós. O preço já foi pago. O sacrifício já foi feito. Agora é um presente de Deus para você. O que você recebe hoje, nessa noite, pela fé, é tão grande salvação, um tão grande sacrifício que foi feito. Agora, nessa noite eu quero que você saia daqui com essas duas vertentes na sua mente. Só existem duas possibilidades, eu falo isso para os jovens sempre. Existem dois caminhos, um que leva para a eternidade e um que leva para o inferno. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você decide viver a eternidade com Cristo, ou você está perdido. Não há outro caminho para ser salvo. Não existe santo, não existe nada que possa intermediar a relação nossa com Deus, senão Jesus. E eu quero, nessa noite, iniciar uma benditação com os irmãos rápida, para concluir as minhas palavras. Em determinado momento da história, meus irmãos, uma certa moça, pode tocar, Marcos, para mim, por favor. Uma certa moça, ela recebeu um presente da sua mãe. E esse presente que essa moça recebeu foi uma boneca. Eu não sei o nome das bonecas que tem hoje, mas as moças estão mais jovens, né, as adolescentezinhas, vai lembrar da boneca que vocês tinham. E essa moça recebeu, pastor, essa boneca. Essa moça foi crescendo com essa boneca. E com o passar do tempo ela guardou essa boneca na sua casa. Acontece que essa moça se casou. E quando ela engravidou da sua primeira filha, ela começou a lembrar: eu ganhei a boneca da minha mãe, Ana. Essa boneca está guardada na casa da minha mãe. E ela foi buscar na casa da mãe dela. Quando ela chegou na casa da mãe dela, João, para buscar essa boneca estava guardada em uma caixa. E as moças que estão, as irmãs, bem sabem que bonecas guardadas em caixa por muitos anos têm as suas roupas esfareladas. Seja por aquele bichinho da traça que come, seja por umidade, a roupa dessa boneca estava estragada. Os olhos, o narizinho e a boca dessa boneca haviam se apagado com o passar do tempo. Essa moça queria dar essa boneca para a filha dela e tinha que ser essa. Ela pegou essa boneca, levou ela para um restaurador. O restaurador foi lá, mediu a boneca e foi costurando a roupinha nova para a boneca e vestiu a boneca. O restaurador pintou os olhos da boneca, pintou o narizinho da boneca, a boca da boneca. E essa moça ficou muito feliz, Marlinho. Pegou a boneca e levou para sua filha, recém-nascida. E o que eu quero dizer para os irmãos com isso? Com o passar do tempo,
por escolhas erradas que nós fazemos, o brilho do nosso rosto é apagado pelo pecado. Muitas vezes as nossas vestes são destruídas pelo pecado. Justamente o que o pecado quer fazer é tirar aquilo que cobre as tuas vergonhas. Mas o mesmo restaurador que restaurou essa boneca, que é Jesus, Ele está aqui para restaurar a minha e a sua vida. Ele está aqui para perdoar os meus e os seus pecados. Não existe nada, não existe tamanho de pecado que não seja apagado, limpo, lavado pelo Senhor Jesus. Meu irmão, não importa quem possa apontar o dedo contra você, o que é mais valioso é o sangue que foi derramado por você. E eu quero, com permissão do pastor, convidar os irmãos para que fiquem sobre os pés. E convidar aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus. O restaurador está aqui nessa noite. O restaurador está aqui nessa noite. Ele está aqui para perdoar os meus e os seus pecados. Aonde está você? Que se afastou, que está longe dos caminhos de Jesus. Talvez você pelo pecado foi se afastando, a vergonha foi fazendo com que você ficasse longe, mas Jesus está aqui para te perdoar. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar a vida com Ele na eternidade. Aonde está você? Aonde está você, meu irmão, minha irmã? O nosso Senhor Jesus está aqui, Ele quer restaurar a sua vida, a sua alma, o contato dEle contigo. A primeira alma já está vindo ali, meus irmãos, aleluia. Você pode adorar a Deus nessa noite. Aonde está a segunda? Aonde está a segunda alma? Converse com a pessoa que está ao seu lado. Oh, meu Deus, já existe festa no céu nessa noite, pois um pecador se arrependeu dos seus pecados. Aonde está a segunda alma? Oh, meu irmão, minha irmã, não deixe para outra oportunidade. Hoje é o dia da salvação, é hoje que é o dia para você ser salvo. Aonde está você? Venha correndo, venha, venha. Não demore. Oh, aleluia. Onde está você? Nós vamos esperar mais alguns instantes para louvar com os jovens. Aonde está você? Venha. Não demore, venha. O nosso Senhor Jesus está aqui, Ele vai restaurar a sua vida. Aonde está você? Oh, aleluia. Convide a pessoa que está ao seu lado. Pode adorar, João. O Rei da Glória se despiu da majestade, se aleluia. Assentou com pecadores, nenhum brilho ou trono revelou. Quem sabe aleluia. Que seus olhos viram o universo sendo feito. Aonde está você? Venha. Venha. Que o seu centro já regeu o tempo. Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar. Venha, pra venha. Estear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Com o cordeiro o mundo foi levado ao matador. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Aleluia! Adore a Ele nessa noite. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando Ele vem, sobre as nuvens Ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, ó tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 oh. Ele ressuscitou. Oh, 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 oh.
ressuscitou. Meus irmãos, aonde está você que precisa de uma cura, de um milagre? Venha rapidamente, nós vamos orar por todos os irmãos. Venha. Aleluia, venha rapidamente. O nosso Senhor Jesus, que salva, também está aqui para te curar. Independente da doença que você possua, o nosso Senhor Jesus, Ele joga por terra todo mal contra a sua vida. Aleluia, estão vindo 2 irmãos ali. Aleluia. Nós vamos orar. Se os irmãos puderem estender as suas mãos para cá. Meu Deus e meu querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa alma que se rendeu aos teus pés. O nosso irmão Fernando, Senhor. Também os nossos irmãos que estão em busca de uma cura, Pai, de uma libertação. Pai, eu te peço pela vida da minha mãe, Senhor, também aonde ela está, Senhor. Cura a tua serva. Entra, Senhor, lavando, Senhor. Oh, meu Deus, purificando o sangue. Pai, eu te peço, o nosso irmão Fernando que voltou para os caminhos do Senhor, escreva o seu nome no livro da vida. Pai, eu também te peço pelos nossos jovens, que eles sejam, Senhor, transformados, libertos, que eles possam, meu Deus, serem diferenciais na nossa sociedade. Continue abençoando os nossos irmãos, a nossa igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O pão da vida.